A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós estaremos entrevistando o professor e palestrante Alencar Lisboa. Bom dia, Alencar. Muito bom dia, Paulo. Primeiramente, eu queria te cumprimentar pelo teu aniversário no dia 18 de julho, né? Mais um inverno. Dessa vez não foi primavera, foi inverno. Esse frio foi rigoroso, inverno, né? Rigoroso, né? É isso aí. Alencar, gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes, que você é bem conhecido na cidade, mas alguns podem não conhecer você. Para começar, dizer que eu não sou, infelizmente, petropolitano, eu sou mineiro, criado em São Paulo durante mais de 30 anos na minha vida profissional e vim para Petrópolis em 1992. E fui ficando, estou aqui até hoje. Eu sou advogado, fiz curso de administração também e professor aí por formação e por escolha, trabalhando muitos anos nessa área de cursos, palestras, seminários, treinamento de empresas e continuo fazendo esse trabalho. Isso é muito bom, né? Alencar, você foi uma pessoa ligada à Associação de Moradores. Primeiro eu queria que você me definisse, porque muita gente não sabe o que é uma associação de moradores. O próprio nome já nos leva a entender, ou pelo menos deveríamos entender, que o nome associação é a reunião das pessoas em torno de um bem comum, interesses coletivos. Por isso se chama associação. Nós temos que estar não inscritos, registrados, mas ter um sentido coletivo de buscar identificar quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são as necessidades, as expectativas de uma comunidade de moradores, discutir esses problemas de forma harmoniosa, em que cada um possa oferecer as suas sugestões, as suas explicações, suas ponderações, e no final da discussão chegar a um consenso do que a comunidade efetivamente precisa, deve fazer, o que ela deve organizar para que ela possa receber ou conseguir soluções para os problemas que ela identifica. Certo. Existem associações de moradores de bairro e de ruas, né? Existe. A lei ela não delimita ou não impede que numa mesma comunidade você possa ter mais de uma associação de moradores. Ela pode ser a associação de uma rua, de uma vila, de um bairro grande, ou dentro do mesmo bairro, mais de uma associação, isso não tem problema nenhum. Certo. Antes de ser presidente de associação de moradores, você já havia se envolvido com alguma ação na comunidade? Na verdade, essa atividade que eu tenho, que eu desempenho, que eu participo em termos de movimentos sociais ou movimentos associativos, ele vem de muitos anos. Formação religiosa, em que a gente aprendeu como é que foram formadas as primeiras comunidades eclesiais de base, que foi um movimento dentro da igreja. Foi de lá que surgiram as grandes lideranças comunitárias, porque a igreja acabava sendo uma espécie de um refúgio das pessoas que eram perseguidas na época pelo regime militar. Literalmente as pessoas iam se confessar. Iam se confessar e também os padres, os bispos abriam um espaço para que nas paróquias e no fundo das igrejas, vamos dizer assim, esses líderes sociais, líderes políticos, líderes civis pudessem se reunir. E depois dali o movimento foi crescendo, foi desenvolvendo e criou-se as primeiras comunidades eclesiais de base. Uhum. Depois os movimentos associativos. Então, já se envolvia nesses movimentos? Já porque eu estudei em seminário, no seminário de padres, e numa congregação secular, em Juiz de Fora, durante 9 anos. Então, a gente aprendeu muito que a nossa vida é uma vida de construção coletiva. Ninguém... tem até um livro, né? Um homem nenhum é uma ilha. Então, a gente vive realmente em função das pessoas, ou participando, ou perguntando. É uma vida de perguntas e respostas, de tomada de decisões. Então, essa vida, vamos dizer assim, de estar junto com as pessoas, de
conviver com as pessoas, também me levou a ter uma participação efetiva na vida da sociedade. Então, logo eu saí do seminário em 1969, eu já fui convidado para participar de um movimento de jovens numa igreja católica em Osasco. E durante 6 anos eu fui coordenador de uma comunidade de jovens. A gente tinha aproximadamente 500 jovens que a gente se reunia todas as semanas e fazia um trabalho comunitário e também um trabalho de formação desses jovens para a vida, para o dia a dia. Nós tínhamos até cursos profissionalizantes dentro da nossa comunidade de jovens, da comunidade de Santa Maria Gorete, em Osasco. E daí as coisas foram, a gente passou para atividades sociais e algumas atividades de discussão de políticas públicas, e foi um passo para depois a gente estar também envolvido nesse movimento das associações de moradores. Certo. Como que você se tornou presidente da AMASU? A AMASU, Associação das Associações de Moradores dos Bairros da Zona Sul, aliás, eu vou voltar um pouquinho à explicação, porque quando nós pensamos em criar lá um movimento na região do Quitandinha, era muito pouco falar que nós éramos do Quitandinha. Na verdade, ali nós somos vários bairros que são entendidos como os bairros da região do Quitandinha. E você olhando para o mapa, nós não estamos exatamente na Zona Sul, a gente poderia ser sudeste, mas entendíamos que falar Zona Sul era interessante só para em termos de localização. A partir dali, a gente falando que morava na Zona Sul de Petrópolis, a imprensa, a mídia também começou a usar esse bordão, as empresas, a própria prefeitura, Águas do Imperador, a CPTrans, as empresas de transporte começaram a usar lá o termo como Zona Sul. E nós tínhamos várias associações naquela região, mais precisamente 17 associações de moradores, mas muito desconectadas, cada um querendo fazer um trabalho de uma forma isolada, e isolado a gente não consegue força, não consegue nada. Então nós tivemos a ideia, um grupo de líderes lá, nós tivemos a ideia de criar uma entidade que pudesse ser uma espécie de uma organizadora, uma incentivadora dos movimentos associativos daquela área, e a gente pudesse, então, reunir-se mensalmente, a AMASU, que seria a Associação das Associações de Moradores dos Bairros da Zona Sul, com os diretores, com as lideranças dessas 17 associações. Foi que nós criamos realmente a AMASU. Certo. Quais os maiores desafios que você enfrentou como presidente? São vários, mas assim, alguns de ordem estrutural, outros de ordem realmente de execução das atividades que são ligadas ou que são delegadas ou que são assumidas pelos dirigentes de uma associação de moradores. Mas a maior dificuldade que as associações enfrentam, que eu enfrentei na Zona Sul, é um grande distanciamento entre as necessidades de uma comunidade de moradores e as obrigações do poder público. O poder público ainda não conseguiu entender. Quando eu digo poder público, eu não quero me referir apenas a uma pessoa, ao prefeito, lógico, mas ao conjunto da obra, né? O conjunto de dirigentes, de diretores, de responsáveis, entram secretários, assessores, enfim, todas as pessoas que fazem parte de uma equipe de governo. Eles ainda não conseguiram entender a importância que uma associação de moradores pode e deve representar para a identificação das necessidades e para a discussão das políticas públicas. A associação de moradores não tem como objetivo, não tem como finalidade sentar com ninguém para discutir política partidária. Isso é um outro assunto, é no outro local, é no outro momento. É como nós no Lions, nós não discutimos política partidária, discutimos política social. Exatamente. Então, aquilo que precisa para os moradores de uma determinada região, de um determinado bairro, de uma determinada associação de moradores, que são as discussões sobre educação, transporte, saneamento básico, meio ambiente. E existe realmente um fosso, um distanciamento muito grande entre o que nós precisamos e o que o governo percebe como necessidade. E aí fica realmente muito difícil. A gente não tem não existe uma agenda organizada pelo governo para discutir esses assuntos. É uma pena, é uma lástima mesmo. Quais foram as suas maiores conquistas? Nós conseguimos, como uma das maiores conquistas lá através da AMASU,
porque acabou que depois eu participei também de outros movimentos de associações, como é o caso da FAMP, mas na AMASU, nossa grande conquista foi conseguirmos sentar à mesa com os diretores e o presidente da Águas do Imperador, do consórcio Águas do Imperador, com representantes da Câmara de Vereadores, com representantes da Prefeitura, e discutimos o problema da coleta ou da taxa de esgoto que é cobrado em Petrópolis, mas naquela região especificamente nós queríamos discutir os nossos problemas ali na região, e nós conseguimos reverter uma série de situações, de taxas, de tarifas de esgoto que eram cobradas de residências que não tinham nem rede de esgoto. Absurdo isso. E baixar também, em muitos casos nós conseguimos baixar o valor das tarifas, houve até perdão de dívidas que estavam sendo cobradas de forma inadequada, indevida, irregular, e a gente conseguiu uma grande vitória nesse sentido. Foi um movimento muito grande, nós reunimos mais de 300 pessoas lá no auditório do Colégio Estadual Princesa Isabel. Depois fizemos uma série de outras reuniões em alguns lugares diferenciados, nos bairros. Tivemos reuniões com os diretores na Águas do Imperador. Foi uma grande conquista. E contestamos veementemente, na época, a forma como foi feita a construção e instalação daquela estação de tratamento de esgoto, ali na Washington Luiz. É porque aquilo é um elefante ali esquisito, aquele treco, né? O problema... Primeiro o local, né? O local, Que já interrompeu ali, já criou um problema para a duplicação futura da rua. Né? Porque está instalado num terreno que era justamente margem para uma segunda pista, né? Não respeitou uma lei recuo, antiga que estabelece um afastamento de, exatamente, no mínimo 11, era na época 11 metros do leito do rio. Exatamente. Né? E também o processo de coleta, porque o Estatuto das Cidades, ele diz exatamente como que deve ser esse processo da coleta, do tratamento e da destinação dos resíduos, né, de esgoto. E não existe realmente uma aplicação dessa lei ao pé da letra. E acaba que as coisas... mais uma obra que a gente questiona. Questiona. Né? Tem muito Muita ali coisa. A questionar, muito a corrigir. Não quero dizer que não tenha nenhum significado, não tenha um valor. Claro que existe significado. Mas não é aquele que se preconiza também. Exatamente, não é? Exatamente. Deixa muito a desejar, né? Você conseguiu nessa época algumas parcerias, Alencar? A gente consegue parcerias, mas elas são assim, não são estruturadas, não são oficiais ou não são oficializadas. Quais foram essas parcerias? São empresas que às vezes apoiam o movimento, mas é um apoio assim muito mais informal do que formal. Não existe as associações, no caso a AMASU, que é uma entidade representativa de um grupo de associações, como existe o caso da UDAN, na região dos distritos, como existe a FAMP, que é a Federação das Associações de Moradores de Petrópolis, não existe um processo formal, como fosse o caso de um convênio com uma entidade representativa do poder público, para que você possa desenvolver as atividades. Então, as parcerias, elas são muito mais em termos de apoio, de incentivo, do que de ajuda. Certo. Mas vem mais do poder público ou mais do particular? Do privado, com certeza. O poder público abre as portas. Mas é isso, né, Alencar? É ruim. O poder público, na verdade, ele abre as portas, quer que você participe, chama para discussões, quando vão organizar algum evento, quer que você esteja lá, mas a gente acaba descobrindo que você está lá para fazer número, para bater palmas, mas a sua voz não ecoa, não tem resposta, não tem absolutamente nada. Não tem, verdade. Na grande maioria dos casos não tem. Eu não posso também dizer que 100% dos casos lógico. Não existe um interesse de algumas pessoas dentro do poder público, mas o poder público, como uma entidade representativa da sociedade, não tem isso como uma prioridade. Não faz parte, muitas vezes, da agenda do poder público essa discussão. Quando se forma uma associação de moradores, cria-se um estatuto, né? Tem toda uma legislação específica. Tem toda uma legislação, né? Que é para a população saber que não é assim, a moda, fiz uma associação. Não. As coisas são formais, né?
existe uma formalidade a ser cumprida, né? Sim, sim. E essa associação ela deve estar subordinada a algum outro organismo? Não. Ou não? Pode ser independente? Pode. O que existe, vamos dizer assim, como é que isso se forma? Nós temos 3 níveis de entidades representativas de moradores. Associação de moradores, que pode existir de forma totalmente independente de qualquer entidade pública, desde que ela, para se formar, ela respeite essas formalidades legais, que é a Lei 10.406, que é do novo Código Civil, de 2002. Existe a Federação das Associações de Moradores de uma cidade. No caso de Petrópolis, nós temos a FAMP, que é a Federação das Associações de Moradores de Petrópolis. E acima da FAMP existe a FAMERJ, que é a Federação Estadual, e o CONAN, que é o Conselho Nacional das Associações de Moradores. Então, são 4, vamos dizer assim, 4 estágios ou 4 degraus, mas nenhuma delas tem obrigação de estar filiada, registrada a outra. Elas podem ser independentes. Trabalham de forma harmônica, mas independentes. Igual seriam os nossos poderes, né, se assim o fizessem. Né? Sim, exatamente. A Associação de Moradores tem influência no bairro. Como se dava o processo de comunicação com a população local? A forma mais adequada, que a gente sempre recomendava, eu fui durante muitos anos presidente da Associação da AMASU, e nós tínhamos como princípio, e se viu como modelo para algumas associações, que na hora de você formar a diretoria ou escolher os diretores para constituir, formalizar a diretoria da associação, você, se possível, escolhesse pessoas de ruas alternadas, porque você teria representantes de ruas que pudesse trazer para a discussão mensal das associações de moradores os problemas. E também levar para os moradores o que foi discutido, o que foi resolvido, quais foram os encaminhamentos que foram dados. Quando a gente encaminhava um ofício para algum órgão municipal, para alguma entidade, para algum órgão representativo dos interesses da associação, nós tirávamos cópia deste ofício, já protocolado, e pedíamos para aquele representante daquela rua dizer, olha, leva lá e distribui em algumas casas, nós pedimos, fixa lá na padaria, no armazém, enfim. Então ele era também um porta-voz daquilo que era discutido nas reuniões das associações de moradores, lá da AMASU. Como presidente, você via uma participação voluntária e ativa dos moradores? Não, muito difícil, muito difícil. Olha, uma das coisas mais difíceis que a gente encontra... Mesmo desde a procura para se associar até a participação dos eventos? Com certeza. É muito difícil mobilizar as pessoas, fazê-las sair de casa para sentar durante 1 hora em torno de uma mesa. Para discutir assuntos de interesse deles. De interesse deles é muito difícil. O que normalmente acontecia e acontece são os moradores cobrar dos diretores, do presidente, do secretário, enfim, soluções para os problemas. Eles querem a solução, mas não querem nem tomar conhecimento. Não quer sentar para poder levar ideias, sugestões, para discutir os problemas, para conhecer quais são os mecanismos, quais são as dificuldades, quais são os entraves. Eles querem, depois que um presidente eleito, e às vezes nem foi eleito com voto de quem cobra, ele acha que o presidente da Associação de Moradores tem um poder fora do comum. O buraco da rua, a água que não chega, o cachorro do vizinho que late e incomoda. Ele acha que o presidente da associação tem que resolver esses problemas todos, sozinho, e que ele tem uma autoridade policial. Muito complicado. Muito. É um ônus que é muito grande, né? A gente fica absorto dentro disso, que realmente eu acho que não... É uma coisa difícil de se resolver. Né? E, infelizmente, Paulo, a grande maioria dos presidentes de associações, dos diretores, não tem uma formação adequada para esse eu acho que é o grande problema. Não tem um processo de capacitação. Nós tentamos várias vezes, através da AMASU e da FAMP, criar alguns cursos de capacitação, de orientação, mas é muito volúvel o sistema e também é muito efêmero.
todo esse processo. Porque o presidente ele tem um entusiasmo muito grande para ser presidente, depois que ele entra lá, às vezes 3, 4 meses depois ele abandona tudo. É próprio até do ser humano. Do ser humano, até na começa a encontrar as dificuldades. Né? Porque quando chegar lá, vou acontecer, vai chegar lá, não faz absolutamente nada. Isso, né? Mesmo. É triste mesmo. Qual o futuro que você vê nas associações de bairro, Alencar? Nós já tentamos, o Paulo, fazer uma aproximação maior com o poder público. Eu imagino e ainda acredito que se realmente um presidente de uma Câmara de Vereadores ou um vereador de uma região ou o próprio prefeito, que é a autoridade maior do poder público municipal, tivesse realmente um grande interesse coletivo de discutir políticas públicas, ele encontraria na Associação de Moradores muito mais informações reais, informações ali, né, recentes, do que acontece em cada comunidade, em cada bairro. Ele poderia filtrar essa apresentação dos problemas, das dificuldades, das expectativas e trabalhar em cima dessas informações. Muito mais, e aqui eu peço licença à Câmara de Vereadores, muito mais do que os próprios vereadores podem apresentar. Isso eu acredito mesmo. Porque nós temos em Petrópolis aproximadamente 150 associações de moradores funcionando, vamos dizer, mal, mas elas existem de forma não estruturada, de forma até irregular, não diria nem ilegal, mas irregular, mas elas existem. Então, são 150 presidentes de associações, multiplicado por 5, 6 diretores, que é muito mais do que 15 vereadores. Exatamente, não resta a menor dúvida. E que tem muito mais força junto à população, junto à comunidade. Com certeza. Né, do que os próprios vereadores. Exatamente. Mas acontece que o poder público provavelmente tem muito receio de abrir esse espaço para essa discussão, porque o volume de solicitações, de pedidos, de problemas, de expectativas seria muito grande para o poder público poder resolver. Mas o poder público não está instalado para resolver os problemas da população, ou eles estão lá só para enfeitar? Resolver esses problemas não precisa resolver o problema da população, resolver os problemas com a população. Porque, exatamente, porque muitas coisas podem ser resolvidas na comunidade pelos próprios moradores, mas eles precisam de orientação. Que é justamente, os moradores são aquelas pessoas que realmente moram nos locais, sabem dos problemas dos locais, com certeza, conhecem e podem muitas das vezes apresentar sugestões viáveis, né, que podem ser resolvidas mais facilmente com economia para o governo e com praticidade para a própria população. Muitos desses problemas com custo zero, muitos desses problemas com baixíssimo investimento. Olha só. E outros, é claro, que vão se discutir, vão colocar numa pauta de prioridade para se buscar parceria com a iniciativa privada, buscar recursos no... Hoje não se faz nada sozinho. Não, busca recursos no Estado, tem tantos e tantos projetos aí que podem ser apresentados, inclusive com recursos de entidades, de órgãos do governo municipal, estadual e federal, mas tem que sentar para discutir isso e buscar realmente esse caminho. Exatamente. Como é a sua trajetória como gestor social? Eu, além desse trabalho que a gente desenvolveu nas associações de moradores, na AMASU, na Federação, na FAMP, eu fui durante 7 anos secretário-geral da Federação das Associações de Moradores, tive a oportunidade de visitar quase todos os bairros de Petrópolis e conhecer diretores, representantes de praticamente todas as associações de moradores, fazendo reuniões, preparando assembleias, dirigindo eleições, organizando documentação. Eu também fui durante 6 anos membro ativo do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, como representante da Federação da Associação de Moradores de Petrópolis da FAME. Então a gente tem assim um trabalho na área social bastante significativo aqui em Petrópolis, além do que eu já fazia lá em Osasco, onde eu vivi durante mais de 30 anos.
E o que te levou a se engajar como assim na própria AMASul? Foi até um convite que me foi feito pelo Lênin Ribeiro, que via alguns problemas ali naquela região. Ele entendia que a gente poderia reunir um grupo de amigos, de líderes, para a gente começar a discutir alguns problemas. E a partir daí, então, a gente começou realmente a se enganjar, porque eu também, assim, sou muito sensível aos problemas associativos, sensível aos problemas comunitários. Pela própria formação, a gente teve uma vida no seminário em que os interesses coletivos tinham que ser muito maior do que os interesses individuais. Tudo lá era feito de uma forma compartilhada, participativa. Então, acho que essa formação me ajudou bastante a ter essa percepção, essa sensibilidade, essa preocupação com os problemas sociais e comunitários. Isso já é, às vezes, até próprio inato. Na formação. Eu acho que está lá no DNA. Está no DNA da pessoa, né? Não tem jeito. Olha, cá, vamos fazer um intervalozinho aqui para a gente fazer aqui faturar um pouquinho. Vamos lá. Imperial Petrópolis. Imperial AM 1550. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, pro dia ficar bonito. Disque Denúncia Petrópolis, em que posso ajudar? É isso mesmo. O Disque Denúncia chegou a Petrópolis. Essa é uma poderosa ferramenta de combate ao crime a serviço da cidade imperial. Você pode denunciar casos de violência, roubo, tráfico, crimes ambientais e muitos outros. O sigilo da ligação é garantido. Nada é gravado e nem rastreado. Funciona 24 horas, 7 dias por semana, com custo de ligação local. Você não precisa se identificar, só denunciar. Disque Denúncia 0300 253 1177. Abala Brasil, Casas Bahia, é pra abalar todo o país. Abala no preço, abala na loja, abala Brasil. Tem preço de abalar na TV 43 LG LED Full HD. Você leva por apenas R$ 1.899. Não perca! Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. O Abala em todas as lojas do Brasil. Corre e aproveite! Fique ligado. O Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, agora traz mais risco à saúde da população. Lembre que ele transmite também outras doenças, como chikungunya e zika. Por isso, redobre os cuidados com locais que possam acumular água nas propriedades rurais. E atenção para essas dicas. Tampe as caixas d'água e cisternas. Mantenha as calhas sempre limpas. Limpe com bucha e sabão semanalmente os locais onde os animais bebem água. Guarde ou deixe sempre virados de boca para baixo os equipamentos de aguar, adubar e colher alimentos. Use camisas de mangas longas e calças compridas pela manhã e no fim da tarde, períodos de maior incidência do mosquito. Mantenha o lixo sempre fechado. Evite entulhos dentro e fora da propriedade. E sempre que possível, use repelente. Faça a sua parte. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Imperial Petrópolis. Rádio Imperial, a mais querida de Petrópolis. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Hoje, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos de volta aqui hoje com o nosso programa Nós Servimos, hoje tendo o prazer de entrevistar o professor Alencar Lisboa, né? Que já se apresentou aqui. Alencar,
Nós estamos falando sobre a associação de moradores, o papel da associação, né? Que é uma coisa muito importante, porque hoje em dia nós precisamos lembrar que juntos nós somos mais fortes, né, Alencar? Com certeza. Né? Qual é o principal papel de um presidente de associação de bairro? Na verdade, assim... Tem gente que pensa que às vezes até é dono, né? Aliás, o próprio candidato a presidente da Associação de Moradores, ele tem essa ideia, né, estapafúrdia e muito confusa de que, a partir do momento que ele for presidente da Associação de Moradores, ele é que manda no bairro. Pois é o prefeito do bairro. É o prefeito do bairro. E muitas vezes ele é um representante dos interesses, das necessidades dos moradores. Ele, com a sua diretoria. Uma diretoria é constituída de pelo menos, no mínimo, 5 diretores. Pode ter mais, mas a lei estabelece um mínimo de 5, já cada um com seus cargos definidos. E o presidente, para responder a sua pergunta, ele confunde o papel de um representante dos moradores como se fosse o dono do bairro. E muitas vezes, infelizmente, esses candidatos à presidência da Associação de Moradores, ele tem um interesse maior e pessoal e particular para chegar à presidência. Ou porque ele acha que, como presidente, ele vai se dar bem junto ao poder público, angariando vantagens e benefícios, às vezes até ele acha que vai receber algum tipo de recompensa financeira, uma mensalidade, um salário por conta disso, e não existe. Ou então ele tem interesses políticos partidários. Ele acha que... Então ele começa a imaginar que, como presidente da Associação de Moradores, ele vai ter todo o bairro a favor dele. E quando vier o processo eleitoral, todo mundo daquele bairro vai votar nele. É um erro enorme. O que a gente sempre orientou a esses candidatos, e muitos deles, não só como candidatos, mas eram verdadeiras lideranças, porque também tem isso. Às vezes a pessoa se coloca como candidato a presidente, ou é indicado por alguém, por algum morador, ou por um grupo de moradores, mas ele não tem algumas qualidades, habilidades de liderança. Nenhuma. Então a gente sempre orientava, fala assim, olha, faça o trabalho de presidente, um trabalho coletivo de interesse dos moradores, faça o melhor que você puder, porque você vai granjear simpatia das pessoas, você vai transmitir confiança, você vai transmitir seriedade, você vai conseguir mostrar trabalho, e quando for o momento oportuno das eleições, se você se lançar como um candidato, a sua comunidade vai abraçar a sua causa. A própria comunidade às vezes lança, né? Às vezes lança. Agora, mas isso tem que ser um processo... Um apelo popular grande. Exatamente. Você tem que saber... Mas faz sem demonstrar esse interesse. Exatamente. Lá na época vai chegar o momento oportuno. Porque existe, às vezes, a gente vê alguns representantes, alguns presidentes de associação de moradores que a gente se assusta, né? E alguns deles até são líderes, mas não no sentido positivo. Não, né? não. São líderes porque, vamos dizer assim... Nós já enfrentamos algumas situações, Paulo, talvez eu não quero adivinhar a sua pergunta e o seu raciocínio, mas também não quero perder aqui a minha linha. Nós tivemos alguns lugares que estabelecer regras rígidas para o processo eleitoral, obedecendo o que a lei determina e implementando mais algumas outras situações, porque a gente via no interesse de algumas lideranças era de tomar conta da comunidade. Exatamente. E ali instalar atividades... Poderes paralelos. Isso a gente já percebeu, a gente teve muito problema com isso e conseguimos... Graças a Deus, assim, resolver essa situação. É o que eu sempre digo, né? Líderes existem. Sim, agora pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Né? Como funciona a eleição para presidente, bem como para a diretoria da Associação de Bairro? Existe todo um processo formal, legal, que tem que ser seguido de acordo com o novo Código Civil, a Lei 10.406, principalmente os artigos 57 ao 63, e que estabelece as normas para a formação de associações de moradores, cooperativas, igrejas, clubes, entidades beneficentes. As associações, enfim. Né? As associações, enfim, exatamente.
E então há um processo que você tem que... Primeiro, o que a gente sempre recomendava, existe interesse de alguém ou de algumas pessoas em criar uma associação de moradores? Sim. Então vamos fazer uma reunião com um grupo pequeno para a gente primeiro discutir como é que isso funciona, né, para que as pessoas tenham uma ideia do que é realmente uma associação de moradores. Às vezes um grupo de 5, 6, 8, 10 pessoas, não importa. A partir dessa primeira reunião, então nós elaboramos um edital e que tem que ser afixado na comunidade em locais visíveis, de acesso à grande maioria. Esse edital é convocando uma assembleia para se discutir a fundação ou a reorganização de uma associação de moradores. Esse é o primeiro passo. Certo. A partir daí... Quem é que monta a chapa para as eleições? Pode ser a própria comunidade, com alguém que conheça esse sistema ou que tenha informações suficientes, ou através de um presidente de uma outra associação que tem experiência, ou através da própria federação. A FAMP tem como uma das suas obrigações dar esse suporte, essa orientação para a criação, para a formalização, para a reorganização de associações de moradores. E aí, nessa Assembleia Geral, abre-se um prazo para que os interessados possam organizar suas chapas. A gente orienta como que deve ser a organização dessas chapas, tem que ser com um mínimo de 6 candidatos, 6 diretores, que é o presidente, o vice-presidente, o primeiro, o segundo secretário, o primeiro e o segundo tesoureiro, e também a formação do Conselho Fiscal, que são, no mínimo, 3 representantes. A gente sempre orienta que sejam 6, porque são 3 titulares e 3 suplentes. Então, 12 pessoas. Mas a obrigação é que os 6 da diretoria executiva sejam apresentados num formulário de uma maneira formal para a eleição. Então, vamos lá. Primeiro, uma reunião preliminar com alguns representantes da comunidade. A partir dali, a gente já estabelece uma data para poder afixar um edital de convocação de uma Assembleia Geral dos Moradores. Nessa Assembleia, são apresentadas as orientações a respeito da formação de uma associação, abre-se prazo para apresentação das chapas que queiram concorrer às eleições. Então, vamos supor que dê um prazo de 15 ou 20 dias, para que num determinado dia, local e horário, os representantes apresentem as suas chapas. Isso é registrado num livro de ata, com o horário direitinho, não pode ser no dia seguinte, até às 8. As coisas tem suas normas. Tem as normas direitinho. E nessa Assembleia Geral também já se discute em que data que vai ser feita, então, essa eleição. Normalmente, esse prazo entre o edital e a eleição tem que ser no mínimo de 45 dias, para dar tempo de formar chapas, para que as chapas possam fazer a campanha no bairro pedindo voto, divulgar suas intenções, sua plataforma de trabalho, tudo mais. E a eleição de uma maneira também formal. Normalmente a gente consegue um espaço ou no salão de uma igreja, ou numa sala de uma escola municipal ou estadual, enfim. Um clube, alguma coisa. Um clube, exatamente. Né? Como é que age o presidente da Associação de Moradores junto à Câmara de Vereadores e junto à Prefeitura para representar os moradores? Pode ser através de reuniões diretas, que ele consiga com um vereador que seja mais próximo daquela comunidade, que a gente deveria considerá-lo como um representante dos interesses da comunidade. Pode ser através de uma afinidade com algum vereador, mesmo que não seja daquela comunidade, porque o vereador é vereador da cidade, ele não é vereador do bairro dele. Então pode ser qualquer vereador. Aliás, tem certos vereadores, desculpa te interromper, mas tem certos vereadores aqui dentro, tem mais dizer, eu sou vereador do bairro tal. Vereador do bairro tal, Esquimbal de Barulhete. É vereador da cidade. Exatamente. Pode ter até sido eleito por aquele bairro. Sim, ele é vereador da cidade. Ele é problemas da cidade. Sim, ele é vereador dos 5 distritos, de toda a cidade. Exatamente. Então, esse representante da associação, presidente, seus diretores, pode ter também, pode buscar apoio com mais de um vereador, 2, 3, 4, 5, porque às vezes você tem um vereador que faz parte da comissão de educação, você tem um vereador que faz parte da comissão de saúde, você tem um vereador que faz parte da comissão de transporte. Então, procure os vereadores que são representantes dos vários conselhos, das várias comissões lá na Câmara Municipal, ou daqueles que você tem mais acesso, mais afinidade, por uma série de razões, e peça ajuda
peça apoio a até mais de um vereador, até para demonstrar para a sua comunidade que você não está atrelado, submisso a um vereador, a um político. Você procura aqueles que são os representantes do poder público. A mesma coisa funciona na prefeitura. É muito difícil você conseguir ser recebido pelo prefeito. Ele tem uma agenda, às vezes, atribulada, muito extensa. Mas ele pode ser recebido por um secretário. Procura o secretário de obra, procura o secretário de saúde, procura o secretário de educação, enfim, procura os órgãos representativos dos interesses da comunidade, como a Águas do Imperador, a empresa de transportes, enfim. Esse deve ser o papel realmente de um presidente da Associação de Moradores. Essa é uma forma de você pessoalmente levar os problemas. Uma segunda forma é você convidando o representante do poder público a ir à comunidade. Um vereador, 2 vereadores, 3 vereadores, um secretário, 2 secretários, o próprio prefeito pode ser convidado para ir numa reunião onde você convoca uma assembleia e esse representante do poder público vai lá para discutir com a comunidade os problemas que estão ali atingindo, afligindo a comunidade. Uma terceira forma de você resolver esses problemas ou ter acesso a informações é você encaminhar ofícios para o poder público, ou para a Câmara. E você acha, você acha que o ofício adianta? Eles leem? Pouquíssimo, porque na grande maioria dos casos você não tem resposta, não tem retorno desses ofícios. Não tem. Apesar da lei estabelecer até 15 dias para você dar uma explicação. Mas isso nesse país... O problema é que também eles alegam o seguinte, quem está no poder público, que o ofício não foi feito de acordo com as normas, como o formato do pedir. E aí... Sim, entendi. Fica sem resposta. Eu só queria entender, mas entendi. A Associação de Moradores precisa ter uma sede só para ela, Alencar? Não. Vamos aqui aos números. Existe, vamos dizer assim, de forma aproximada, a possibilidade hoje de nós termos 150 associações de moradores. Em Petrópolis? Em Petrópolis. Quantas funcionando? 70. Quantas devidamente regularizadas, com a documentação em dia? 35. 20. 35, menos 20, devidamente regularizadas. Quantas com sede? 10, talvez. O que a gente sempre discutiu no poder público e pediu apoio, ajuda, é que realmente houvesse uma forma, tem que se buscar isso na legislação estadual, federal, de alguma forma, que as associações pudessem usufruir de um espaço de uma escola pública, porque tem ali uma série de prédios públicos em que ela pudesse dizer, não, ali nós temos uma sala onde a gente pode se reunir. Pode ser até numa sala de aula e tem um local para guardar o acervo. Exatamente, tem que ter um arquivo, documento, a ata, os ofícios, cópia dos ofícios, enfim. Mas eu acho que o poder público tem medo das associações de bairro, de concorrerem com eles, não tem não? Em muitos casos tem realmente esse receio. E aí realmente é uma briga muito grande. O poder público evita, o poder público não oferece esse apoio. As associações, muitas vezes, na grande maioria dos casos, os diretores são pessoas... Acho que tem vereador que tem um medo de associação de bairro, esse cara está querendo tirar minha vaga. Vez. Esse é mais um líder que vai surgir lá para dividir voto comigo. Não existe isso. O cara, se o vereador se unir justamente às associações de moradores, ele vai se tornar uma pessoa simpática, atendendo ali aos anseios da comunidade, e vai cada vez mais se fortalecer. É uma ignorância. Granjear simpatia, granjear... E a grande maioria dos presidentes, diretores de associações de moradores, Paulo, são pessoas que trabalham no seu dia a dia. O cara sai às 6, 7 da manhã, luta. Então ele não tem assim muito tempo de ficar também correndo atrás do poder público. E às vezes tem diretores de associação que falta ao trabalho para aquele dia ele ir atrás do poder público, na secretaria. O poder público investe na comunidade quando há uma associação de moradores? Não existe nenhuma associação de moradores que tenha um convênio formal com qualquer órgão do poder público que ele possa receber receita. O que existe em alguns casos
que a Secretaria de Ciência e Tecnologia conseguiu instalar em algumas associações um centro de informática, mas de uma forma não muito bem estruturada, porque não adianta você levar 2, 3 computadores para uma associação de moradores, instalar lá. Deixa lá. Porque você tem que ter o cabeamento, você tem que ter o professor, você tem que pagar a despesa desse professor. O professor vai ficar lá o dia todo para dar aula de manhã, à tarde, à noite, tem que ter um cafezinho, um lanche, um almoço. Lógico. Então isso não existe. Quer dizer, não adianta instalar 3, 4 computadores numa associação. Quem é que vai abrir a porta? Quem é que vai ficar lá tomando conta? Quem é que vai fechar? Quem é que vai receber alunos? Quem é que vai botar papel higiênico no banheiro? Pagar a conta de luz, pagar a conta de água? Isso o poder público não faz. Realmente. Qual a importância da infraestrutura social em uma comunidade? Ela é imprescindível. Essa estrutura de atividade social, de atividade comunitária, ela é imprescindível para que você possa coletar as informações dos moradores, dar a eles a oportunidade de viver num processo participativo. Isso serve como um processo de capacitação, de formação. Mas a gente encontra muita essa dificuldade, até porque a gente está sendo levado na nossa vida para uma atividade muito individualista, muito egoísta. Eu cuido do meu espaço e do outro eu não quero saber. Então, isso dificulta o processo associativo, o processo mesmo de, vamos dizer, de vivência social, de formação social. Certo. Mas é uma luta que tem que continuar, não pode parar, a gente tem que continuar buscando esse espaço. Você acha que hoje Petrópolis já necessitaria de uma UPC, a unidade aí? Pois é uma discussão... Ou você acha que essas unidades não têm dado resultado? Eu li alguma coisa, eu não acompanho... Eu nem digo de UPP, que eu acho que também já estamos daqui a pouco precisando. Pois é. Estamos vendo alguns bairros aí... Algumas situações tristes. O que a gente tem lido e sabido, em muitos casos, não digo em todos, é que falta depois um acompanhamento. Monta-se uma estrutura, instala-se lá todo um procedimento. Promete-se fazer uma série de coisas, né? E essas coisas não acontecem. Né? Então a comunidade cria-se uma expectativa na comunidade que a instalação daquele órgão público, daquela entidade ali vai resolver muitos dos problemas que a comunidade está enfrentando. E muitas vezes as próprias pessoas que são indicadas pelo poder público para poder desenvolver essas atividades não são devidamente qualificadas, não recebem um processo de capacitação ou de atualização. Eles acabam... Porque a gente é fruto do meio. Se você vai para lá com uma intenção, chega lá, encontra uma série de dificuldades e você não tem os recursos necessários, você acaba se adaptando às situações daquela própria comunidade. Como já aconteceu nas próprias UPPs, UPCs do Rio de Janeiro, que os agentes públicos vão para lá, daqui a pouco falam, você quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui fazendo um esforço monstruoso. A troco de nada. Ele acaba fechando o olho para muita coisa, deixando acontecer, quando não, ainda passa para o lado oposto. Exatamente. Ou cria um poder paralelo. Poder paralelo, né? Que é o poder das milícias que a gente está vendo esparramadas aí pelos nossos estados, infelizmente. Que é o que tem acontecido. Que é triste, né? Nós estamos vendo aí Petrópolis, por exemplo, outro dia, fiquei horrorizado aí, esse negócio que aconteceu lá na Independência, né? Um tiroteio desgraçado, briga de gangues do Rio com o pessoal de... Nós nunca, nas nossas comunidades, nós sempre tivemos tranquilidade, sempre pudemos andar tranquilos, e está se tornando uma violência desmedida, não é, Alencar? Está se disseminando para cá realmente essa violência. Um pouco por conta da falta de um trabalho de prevenção, um pouco... Eu acho que é a própria incuria do poder público mesmo, na questão de segurança, que não... Não dá o ar de sua graça. Fica em segundo plano. E toda vez que, por exemplo, no Rio de Janeiro, o poder público aperta lá o calo
dos bandidos e das organizações criminosas, eles vão para outro lado. É igual formiga, né? Sobe a serra. Você aperta aqui, ela sai lá do outro lado. Exatamente. Pois é. No estado do Rio de Janeiro temos uma federação de associação de moradores também, né? O que ela concentra? A FAMERJ, né? Que é a Federação da Associação de Moradores do Estado do Rio de Janeiro. Como eu disse, no primeiro bloco do nosso bate-papo, existe a associação de moradores, que elas são independentes. Existe a federação... Pois é, por exemplo, Petrópolis tem a FAMP, né, que reúne todas as associações de Petrópolis. Ela congrega, e ela faz o trabalho de coordenadora, de orientadora, para estimular, para ajudar. Acima dela tem a FAMERJ. A FAMERJ, que é a federação que reúne das federações das cidades do estado do Rio de Janeiro. Uma associação não pode estar diretamente falando com a FAMERJ, para isso ela tem a FAMP. Não, pode. Na verdade, a Associação de Moradores ela não é obrigada a estar inscrita, afiliada à FAMP. A FAMP não é obrigada a estar inscrita e filiada à FAMERJ. A FAMERJ não é obrigada a estar inscrita e filiada ao CONAM. Então, são entidades independentes. O ideal é que houvesse realmente esse processo. Vamos dar um exemplo. Você funda no seu bairro um time de futebol. Você não está obrigado a se filiar à Liga Petropolitana de Esportes, muito menos à Federação Estadual de Futebol. Mas o ideal é que você, ao se filiar à federação, à Liga Municipal, você está fortalecendo a Liga Municipal, buscando lá orientação, aconselhamento, experiência e trocando informações, trocando ideias. Isso enriquece o processo. Então, o ideal é que as 150 associações de moradores fossem devidamente, todas elas regularizadas, organizadas, todas elas filiadas à FAMP, a FAMP fosse devidamente organizada, regularizada, filiada à FAMERJ e assim por diante. Isso fortaleceria todo o sistema. Alencar, quais são os seus próximos planos? Profissionalmente, eu me aposentei o ano passado, mas a gente não pode deixar de continuar trabalhando, porque, lamentavelmente, a aposentadoria não dá a gente condições... Nesse país a gente morre de fome. Morre de fome, tem que continuar trabalhando, produzindo e recebendo de alguma forma. E depois da aposentadoria, eu me tornei um empreendedor independente, participo de um projeto extremamente interessante, que tem me dado assim realmente sustentação financeira, tem me dado o norte na minha vida profissional e familiar. Então hoje eu tenho uma atividade independente. O que você passaria como recado mais importante para um jovem frustrado com o estado das coisas, né? Ou interessado em se engajar com questões sociais? Primeiro, a gente tem um problema, não vamos fazer aqui uma discussão filosófica, mas vamos dizer assim, a gente tem um problema sério, que é um problema no seio familiar, né? Os jovens já estão perdidos muitas vezes dentro da própria família. Exatamente. Porque não tem estrutura, né? Estrutura, diálogo, orientação. Enfim, isso é um problema grave e sério. Se ele não tem essa base, não tem esse alicerce dentro da família, ele aqui fora, no meio da sociedade, ele fica muito perdido. O que ele deve buscar, o que ele deve procurar. Porque a nossa vida ela é feita de escolhas. Exatamente. Agora, se você não tem informações e não tem formação, se você não tem orientação, você não sabe nem o que escolher. Então, muitas vezes, você acaba sendo escolhido. Exato. E aí, quantos dos nossos jovens são escolhidos por algumas entidades do mal? Do mal, vamos falar assim. Então, lamentavelmente, os jovens, às vezes, ficam meio perdidos. O que precisaria é realmente que a gente tivesse um processo de orientação educacional, de orientação social, de orientação comunitária, em que o jovem pudesse ser assim orientado sobre as grandes possibilidades, as grandes alternativas e as boas alternativas que o próprio mundo oferece. Isso não existe. Você me perguntar, qual é a solução? Eu não tenho essa resposta.
O Lions é uma entidade, né, que tem um trabalho sério voltado para a constituição de uma célula social do bem. A Associação de Moradores também pode ser uma dessas entidades. A própria escola é uma entidade que funciona para a formação dos jovens para o bem. Mas eu acho que o poder público ainda precisa, através dos conselhos municipais, através de alguns organismos, fazer um trabalho de, primeiro, orientação da criança e do adolescente e também de orientação ao jovem, porque a gente começa a ver uma juventude completamente desorientada. Exatamente. No aspecto de formação moral, acadêmica, religiosa, cívica, de todos os aspectos. Exato, a gente vê isso com tristeza realmente. Uma inversão de valores. Total. Alencar, você costuma promover palestras, né? Sim. Quais os assuntos que você costuma abordar nessas palestras e como contatar você? Eu ainda continuo como um palestrante na área de formação de líderes. A minha experiência, a minha expertise nos últimos 30, 35 anos foi com cursos de formação de pessoas para atendimento ao público, voltado para vendas. Inclusive editei recentemente um livro que você me deu o privilégio de poder compartilhar com você. Venda muito, 12 Passos para o Sucesso em Vendas. Já fiz aqui meu comercial, né? Tá certo. Mas é da experiência dos meus últimos 30, 35 anos nessa área. A assessoria para empresas na área de organização de equipes para atendimento ao público, mas eu trabalho principalmente na área motivacional. Como é que você pode estabelecer para as pessoas, no nosso dia a dia, um processo de melhor relacionamento, um processo de melhor convivência, como é que você pode identificar as suas qualidades, as suas virtudes, as suas habilidades, porque nós somos uma fonte de qualidades, de virtudes, só que a gente não acredita no nosso potencial. E às vezes mal desenvolvidas. Mal desenvolvidas. Mal conhecidas, né? Elas a própria pessoa não conhece. Elas né? não são identificadas, né? Gnotto Celton, se a gente se conhecesse mais, né? E melhor, como nos sugeriu Sócrates, se a gente conhecesse as nossas qualidades, as nossas virtudes, as nossas habilidades, a gente teria muito mais facilidade para aprender, para apreender, para ensinar, para conviver, Exatamente. Para se relacionar, porque somos pessoas diferentes. Felizmente, graças a Deus, porque se fôssemos iguais... Todo mundo igual ia ser uma coisa horrorosa. Eu sabia... Todo mundo bonito como eu ia ser uma coisa horrível. Pois já sabia o que eu estava pensando, o que eu estava precisando. Né? A diferença, né? Como dizia Napoleão Hills, pensador, filósofo, escritor americano, a grande virtude do ser humano é viver bem na teoria dos contrários. Exatamente, né? Porque é através dos contrários que muitas das vezes existe a atração. Sim. Né? E existe a resolução dos problemas que a vida nos apresenta no dia a dia, né? Com certeza. Olha, cara, infelizmente nós estamos chegando ao término da nossa entrevista, porque o horário já está chegando ao fim. Assunto não falta, né? Não falta, né? A gente passaria aqui o resto do dia aqui falando. Eu queria deixar um espaço para você, se você quiser colocar mais alguma coisa, para que você possa também falar aí diretamente com nossos ouvintes. Eu vou aproveitar porque você me deu a oportunidade de apresentar meus contatos, né, para aquelas pessoas que quiserem conversar a respeito de curso, de palestra, de assessoria, do meu livro, do trabalho que eu desenvolvo hoje como empreendedor independente. O meu e-mail é alencar.lisboa@hotmail.com, só para repetir, alencar.lisboa@hotmail.com. Os meus telefones mais fácil de me localizar, 22915253 e o celular 992920499. Então, só repetindo, 22915253, 992920499. Nós queríamos agradecer também a Norida, que acabou de ligar, parabenizando aí o programa.
a gente se sente realmente recompensado, né, porque estamos tentando fazer uma prestação de serviço à nossa comunidade petropolitana através dessas entrevistas que nós estamos levando ao ar. É tão bom quando a gente tem a resposta imediata do público, né? E que participa ou elogiando, às vezes até criticando também, que às vezes a gente faz, né? Não somos donos da verdade. Com certeza. Né? Então estamos aqui fazendo um programa, tentando fazer o melhor para a nossa população. Eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes, ao Lucas aí na técnica, né? E dizer que nós vamos seguir aqui com a nossa programação normal, com o Plantão Imperial, e depois com o show do Roberto, com a voz de Petrópolis, o nosso amigo Jorge Luiz. Um abraço a todos e até semana que vem com uma nova entrevista com o nosso programa Nós Servimos. Fui!